A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se, tá? F é contínua, vou colocar assim, desculpa. Tá me esquecendo. Sejam I um intervalo, claro, intervalo não vazio, tá? E F uma função. Se, primeiro, a função F é contínua no intervalo I. A função F é contínua no intervalo I. Intervalo I pode ser um intervalo fechado, intervalo aberto, qualquer intervalo. Intervalo 2 fechado mais infinito, qualquer intervalo. Se F é contínuo em I. Segundo, F é diferenciável em interior de I. Quem é diferenciável em I é diferenciável no interior de I, porque qualquer intervalo contém o seu interior. E a derivada da F em X é maior do que zero. Qualquer que seja X no interior de I, e a derivada é positiva, então a F é estritamente crescente em I. Esse teorema ele é bom intuitivo, porque quem é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Se ao longo do interior de I, aonde a F é diferenciável, as tangentes têm inclinação, tem coeficiente angular positivo, as tangentes estão sempre assim, não tem outro jeito, a função tem que ser estritamente crescente. O gráfico, como se diz no popular, o gráfico está subindo. O gráfico subindo, ó, o gráfico está andando, né? Não faz sentido. Está aqui, ó, função estritamente crescente, ó. Se as derivadas são positivas, significa que o coeficiente angular, os coeficientes angulares das retas tangentes, ou o coeficiente angular de cada reta tangente, tá? É positivo. E aí as retas tangentes estão todas apontando, né? Subindo. E aí o gráfico também está subindo, entendeu? Então é bem intuitivo esse teorema. Mas vamos à demonstração. Precisa o quê? F ser contínuo em I, F ser diferenciável no interior de I e a derivada ser positiva em todo X do interior de I. Então, conclusão, F é estritamente crescente aí. Prova. Então, vamos lá. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, vamos. Admita as hipóteses, tá? Então você vê o seguinte, ó. Dados x e y pertencentes a I. Então você tem o seguinte: se o x é maior do que o y, se o x é maior do que y, então você tem um intervalo yx. Então você tem o seguinte: primeiro, a F é contínua em
YX fechado. Por quê? Porque o intervalo YX fechado está contido em I. Se o X e Y e I não é um intervalo, então o intervalo que vai de X para Y fechado está contido em I, certo? I é um intervalo. O intervalo não tem buracos. Tá? E de fato isso caracteriza o intervalo. É um subconjunto da reta que não tem buracos. Além disso, a F é diferenciável aonde? A F é diferenciável no intervalo aberto YX. Por quê? Porque o intervalo aberto YX está contido no interior de I. Tá certo? Pois o intervalo aberto YX está contido no interior de I. Claro? Então a F é contínua no intervalo fechado YX e a F é diferenciável no intervalo aberto YX. Essas são as duas hipóteses do teorema do valor médio. Então, daí, pelo TVM, teorema do valor médio, TVM, TVI é teorema do valor intermediário, TVM, teorema do valor intermédio. O que é que o teorema do valor intermediário diz? Diz o seguinte: existe C no intervalo aberto YX, tal que o F de X menos o F de Y tal que o F de X menos o F de Y é igual à derivada da F em C vezes Y menos X. Certo? Acontece que C está onde? Oh, desculpa. X menos Y. X menos Y. Obrigado. Acontece, né? F de X menos F de Y é filhinho de C vezes X menos Y. O X é o A do termo do valor médio, e o Y é o A e o X é o B. Acontece que o C está no intervalo aberto YX. Então o C está no interior de I. E por hipótese, a derivada em todos os pontos do interior de I é positivo. Em particular, ou seja, a derivada em X é positivo qualquer que seja o X no interior de I. Então a derivada em C é um número positivo. Logo, F de X menos F de Y é positivo. Por quê? Pois X menos Y é positivo e a derivada da FC é positiva. Assim, F de X é maior do que F de Y. Então, olha o que é que eu tenho. Eu tenho o seguinte, ó. Admitindo as hipóteses, dados X e Y em I, se o X é maior do que Y, então F de X é maior do que F de Y. Quer dizer, toda essa redação daqui para cá, daqui até aqui, diz o quê? X maior do que Y implica F de X maior do que F de Y. Ou seja, isto diz que
f é estritamente o quê? Crescente. Crescente aonde? Em I. Não precisa ser diferenciável em I, basta que seja diferenciável no interior de I. E no interior de I a derivada seja positiva. Quem é diferenciável em I, por força maior, é diferenciável no interior. Mas não precisa ser diferente. Tá? Você vê o seguinte, dessa demonstração, se eu tenho a informação que a derivada é maior que ou igual a zero, a que conclusão eu chego? Se a derivada é maior que ou igual a zero, qual é a conclusão que eu tenho? Crescente. Que ela é crescente. Porque eu vou ter aqui maior que ou igual a zero, aí o produto, né, dos dois, aí isso aqui é maior que ou igual a zero, então isso aqui é maior que ou igual. Então se a derivada é não negativa, em todos os pontos do interior de I, a conclusão aqui eu chego é que a f é crescente. Se a derivada é negativa, aí quando eu chego aqui, ó, isso aqui negativo, isso aqui positivo, o produto dá negativo. Aí f de x é menor do que f de y. Aí você tem a conclusão, você tem a implicação que conclui para você que ela é estritamente decrescente. Se a derivada é não positiva, você chega que ela é decrescente. Tá certo? Então, esse é o teste da derivada primeira para crescimento. É o teste da derivada primeira, teste da derivada primeira para crescimento. Tá? É o teste da derivada primeira para descobrir o crescimento de uma função. Então vamos aqui. Vamos a... É depois. Vamos esboçar o gráfico, usar esse teste. Deixa eu apagar. Ó. Tá? Como testezinho aí, justifique com esse teste o gráfico da função quadrática. Tá? Com esse teste aí, justifique porque o gráfico da função quadrática tem aquele formato que é a parábola, né? Depois, em outra, porque a parábola tem uma definição de a curva ser uma parábola. E aí há uma proposição que mostra que o gráfico da função quadrática é de fato uma parábola. Tá? Até chamar de parábola. Agora, justifique com esta proposição por que o gráfico da função quadrática tem aquele formato. Tá? Isso aí eu deixo com vocês. Ou então, usando a proposição anterior, que é a função x2, né? A função x2 ela é estritamente crescente nos não negativos e é estritamente decrescente nos não positivos. Então você justifica também. Pode. Vamos lá, vamos fazer o gráfico. Então, para a demonstração, está aí a proposição, deixa aí. Vamos esboçar o gráfico da função seja f de x igual a x3 menos 12x mais 1. Seja f a função dada por f de x igual a x3 menos 2x mais 1. Então, claro, né? É uma função polinomial, domínio de f aos reais e ela é f é diferenciável, f é diferenciável
ou seja, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, é contínua em todos os pontos do seu domínio, por força maior, porque quem é diferenciável é contínua. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos 2. Ora, se você analisa, a derivada dessa função é uma função quadrática. E aí você sabe o sinal da função quadrática. Então, quais são as raízes dessa função quadrática? Tem raízes? Tem. Quais são? Menos 2 e 2. Então, se você estuda o sinal de f' de x, você vê que a derivada aqui é zero, se menos 2 e 2 são pontos críticos dessa função aqui, pontos onde a derivada dá zero. Aqui a derivada é o quê? Positiva. Aqui a derivada é o quê? Negativa. Aqui a derivada é positiva. Eu vou escrever muita coisa aqui para te situar dentro do teste da derivada primeira para crescimento. Então vamos analisar o primeiro intervalo fechado, menos infinito, ó. Vou analisar o intervalo fechado, menos infinito, menos 2. E vou colocar obviedades aqui, coisas óbvias, mas só para te situar aqui. F é contínua aonde? Ora, é contínua na reta toda, mas o meu interesse é esse. F é contínua aqui. Depois, F é diferenciável no interior desse intervalo. Quem é o interior do intervalo? Luiz aberto. E a derivada da f em x é positivo, qualquer que seja x no interior do intervalo. Então essas são as três hipóteses do teorema, do teste da derivada primeira para crescimento desse teorema. Então qual é a conclusão? No intervalo menos infinito 2 fechado. Esse é o I. Isso aqui é o I, ó. I, interior de I, interior de I. Então qual é a conclusão? A F é estritamente crescente. No I ou no intervalo? Qual? Intervalo menos infinito. 2. Então daí F é o quê? Estritamente. O quê? Errado, então deveria ser menos 2, não, que vai ser menor que 0. Ah, não, é menos 2. É menos 2. Menos 2. Eu Hã? Aí eu tenho que falar o que Não, mas eu estava pensando no menos 2, escrevi 2. É menos 2. É, não, correto. F é estritamente. É menos 2, é menos 2. É esse intervalo. Eu estou falando desse e coloquei outro. Então F é estritamente. E o pessoal concordando, né? Então F é estritamente o quê? Crescente em. É esse que eu quero. Tá? Agora vamos para o outro. Tá? Menos infinito, menos 2. O único erro que estava era aqui, né? E depois na conclusão, né? Tá certo? Então, agora, vamos ao intervalo menos 2, 2. Tá? Então, primeiro, F é contínua no fechado. Depois, F é o quê? Diferenciável no interior dele, que é o aberto. E a derivada é negativa
Qualquer que seja x no interior. Daí, qual é a conclusão? F é o quê? Estritamente decrescente. Decrescente aonde? No intervalo fechado, que é o intervalo I, ó. Esse é o intervalo I. Ela é contínua no intervalo I, é diferenciável no interior de I e a derivada é